Bom dia a todos. Eu quero pedir desculpa pelo atraso, mas realmente peguei muito trânsito e eu não posso andar de metrô porque eu tenho claustrofobia, então, infelizmente, eu tive que vir de carro. Eu quero agradecer pelo convite e dizer da satisfação que é poder estar aqui dando uma modesta contribuição para esse debate. Parabenizar a Luciana, a Luciane Lacerda, que teve a iniciativa, alguns anos atrás, de fazer esse debate dentro de todo o estado do Rio de Janeiro, né? E é muito difícil falar depois de tantas falas incríveis como a da Raíssa, né? Uma menina realmente muito jovem. E ontem mesmo eu estava lendo um artigo que ela traduziu, acho que do alemão, um artigo, eu acho que era do alemão, não sobre o Marx e o sentido e como ele analisou a África, né, que ele praticamente não o fez. E eu falei, nossa, eu vou estar com essa menina é muito incrível, já ouvi falar muito dela, e a Fernanda Felisberto trazendo ao debate a questão da literatura, muito importante. Fiquei emocionada com a fala da Raíssa em algum momento aqui, eu olhei para a plateia e tinha uma jovem chorando. E eu tive que segurar aqui para não chorar também, né? Porque é muito difícil, pelo menos para mim, falar sobre isso. Às vezes as pessoas pensam, nossa, essas mulheres estão ali com tanta altivez falando, mas ninguém sabe o que a gente está sentindo por dentro. Né? É sempre muito difícil, para mim, pelo menos, estar falando sobre racismo, machismo, porque eu já passei por muitas situações, como, por exemplo, ter sido contestado o fato de eu ser advogada numa delegacia, quando eu estava, inclusive, de terno. E não acreditaram que eu era advogada e depois do atendimento liberaram a pessoa que eu estava atendendo e disseram que então que eu ficaria, a pessoa estaria liberada, né? Ironicamente me chamaram de doutor e falaram, doutora, a cliente está liberada, mas a senhora não. Nós queremos ver a sua OAB para saber se a senhora é advogada mesmo. E nesse dia ontem mesmo, assim, já tem 5 anos, eu me emociono até hoje. Porque ontem mesmo eu estava pensando, será que eles estavam sendo racistas? Porque quando a gente passa por isso, a gente às vezes custa acreditar que realmente está acontecendo aquilo. E quando eu dei a minha carteira do OAB, eu mal consegui pegar a carteira, de tanto que eu tremia, porque era dentro de uma delegacia, que é aqui a 5ª DP na Lapa, e era de madrugada, eu estava com um pouco de medo, confesso. E quando eu entreguei a minha carteira da OAB, eles olharam e falaram que iam ver se eu estava pagando a anuidade. E que, se eu não estivesse pagando, quem ficaria presa seria eu. Não existe prisão por débito civil que não seja a pensão alimentícia. Então, quero pedir desculpas, mas esse mês tem sido um mês muito difícil, eu acho que para todas nós, mulheres negras. Raíssa falou muito sobre o 14 de março, e eu venho aqui hoje trazer... só um minuto, deixa eu... Então, essa é a nossa luta, né? Porque, às vezes, a gente consegue segurar e a gente não tem como prever quando isso vai acontecer. E eu vou falar aqui hoje, quando eu li sobre racismo e sexismo, e eu tenho lido bastante e acompanhado, eu tenho voltado a minha atenção, a minha pesquisa para acompanhar mulheres negras na política institucional,
porque a Angela Davis, muito bem citada aqui pela Raíssa, ela diz que a liberdade é uma luta constante. E no livro, que é um compilado de vários discursos que ela fez, de várias palestras, ela fala a respeito da importância que tivéssemos um partido só para nós. Mas isso é uma coisa inviável, é uma coisa que, se acontecer, vai demorar muito, mesmo com muito trabalho. Então, é importante que a gente... Ela diz que é importante que a gente esteja na arena eleitoral, no debate na política institucional. E estar dentro desse espaço, debatendo política institucional, não é só estar no cargo, né, mas também inserido no debate, sabendo o que está acontecendo, manejando o tema, né, porque a política institucional ainda é um tema muito que apenas homens brancos lidam, né? E eu vou falar isso aqui durante a palestra. Deixa eu só abrir aqui. Laura, pode vir aqui o passador. Quero sim, obrigada. Mas é porque tem que abrir aqui primeiro. Mas obrigada. Então, eu pensei, o que eu vou levar hoje, né? Eu vi a mesa, eu pedi para a Fernanda me dizer quem estaria na mesa. Eu imaginei que vocês fossem falar de genocídio, de literatura, de escrevivências. Eu imaginei pelas pessoas e pelas pesquisas que eu sei que vocês fazem. Então, eu falei, é uma oportunidade de estar na Emerge, a primeira vez que eu estou nessa casa. Eu falei, eu vou levar o tema da política institucional e como as mulheres negras estão inseridas nesse debate, porque, na minha cabeça, hoje, a gente precisa trabalhar muito para que mulheres negras estejam ocupando esse espaço. Na minha cabeça, a luta contra o racismo, hoje, ela passa por a gente estar apoiando mulheres negras para que elas estejam nesses espaços, nesses cargos de poder, né? E aí eu trouxe uma citação da Lélia, ainda bem que eu coloquei a foto. A Fernanda destacou, eu falei, ainda bem que eu coloquei a foto da Lélia. Maravilhosa. Agora eu vou seguir. E a Lélia diz o seguinte: o quadro da classe política é a mesma coisa desde que o Brasil é Brasil. É o cara, daqui a pouco é o filho dele, daqui a pouco é o neto dele, o poder rola nas mesmas mãos e nós ficamos de fora. A Lélia concorreu aos cargos de deputada federal estadual, ambos pelo Rio de Janeiro, nos anos de 82 e 92, não tendo sido eleita. Então, a Lélia ela era militante, ela era uma intelectual negra e que também era uma militante, uma ativista na política partidária, né? Além de ser do feminismo negro e militar nos movimentos sociais diversos. Ela era uma mulher que também já esteve na arena da política institucional e não foi eleita. Se eu não me engano, ela teve um pouco mais de 14 mil votos, foi o máximo que ela conseguiu ter na eleição desses cargos. E aí eu quis trazer para vocês alguns dados para a gente poder trabalhar, que fala sobre mulheres. A juíza Maria falou a respeito do percentual de mulheres, de pessoas negras, né, que temos no Brasil. Acho que hoje nós temos 208 milhões, mais ou menos, a população brasileira, e somos 54% da população, a população negra, sendo que mulheres negras representam 27% da população. Isso significa que nós somos o maior grupo demográfico brasileiro, o que daria aí em torno de uns... Sim, não sei fazer, não sou muito boa de matemática, mas nós somos o maior grupo demográfico brasileiro, né, 27% da população, e em que pese sejamos o maior grupo demográfico brasileiro, eu gosto de estar sempre ressaltando isso, das 500, e aí trabalhando com a Câmara Federal dos Deputados, das 512 cadeiras daquela Câmara, apenas 10 foram ocupadas, né, pelo menos até a eleição passada, né, tínhamos 10 mulheres negras, né, e eu estou falando de autodeclaração, né, e assim, não tem como a gente conhecer todos os rostos, mas
Por exemplo, tem a Benedita da Silva, a Rosângela, acho que é a Rosângela Souza Gomes, isso, obrigada, Luciene. Rosângela Gomes. E agora, com a eleição de 2018, nós passamos de 10 para 13. E ainda é um número muito pequeno, né? E tínhamos 77 deputadas federais eleitas, né? Nós temos agora, no caso, depois da eleição de 2018, eram apenas 51 mulheres, né? Dessas 74 que temos hoje, 41 são mulheres brancas, eram 63, e agora temos 13 mulheres negras, eram 10. Não está passando. Tá sim. E então, mulheres que estão atuando na política institucional, assim como também intelectuais, né, chamam isso de democracia sem representação. Porque é impossível a gente falar de democracia quando a gente tem o maior grupo demográfico brasileiro sendo representado na Câmara Federal dos Deputados por 13 pessoas. Os homens, que são minoria, eles ocupam a maioria. Então, é só fazer a conta, que a gente vai ver dessas 512, tirando aí as 77, o resto de homens. E aí tem uma fala da Benedita da Silva muito importante que eu trouxe para vocês, onde ela cita a questão da democracia sem representação. Ela diz o seguinte: uma democracia sem representação é assim que pode ser entendida a democracia de um país onde a população negra e também a população de mulheres são a maioria e, no entanto, representam a minoria no parlamento e no poder executivo. Acredito que a democracia não é plena se os grupos não estão no parlamento representando o poder. Também trouxe uma fala importante da Sueli Carneiro, e ela diz o seguinte: é a consciência desse grau de exclusão que determina o surgimento de organizações de mulheres negras de combate ao racismo e ao sexismo, tendo por base a capacitação de mulheres negras, assim como o estímulo à participação política, à visibilidade, à problemática específica das mulheres negras na sociedade brasileira, a formulação de propostas concretas de superação de inferioridade social gerada pela exclusão de gênero e raça, e a sensibilização do conjunto do movimento de mulheres para as desigualdades dentro do que o racismo e a discriminação racial produzem. E aí eu vou falar da Marielle Franco. O assassinato da Marielle Franco aconteceu no dia 14 de março, na Casa das Pretas. E, nesse dia, a campanha Mulheres Negras Decidem estava sendo lançada, nesse dia, na Casa das Pretas, junto com ela. E foi um dia muito pesado para as meninas que estavam lá. Eu sou uma das articuladoras dessa campanha, mas eu não estava nesse dia. E foi muito triste, porque elas estavam levando ali uma campanha, estavam todas empolgadas em estarem levantando essa bandeira de estimular a sociedade a votar e apoiar mulheres negras, e acontece uma tragédia dessa, né? E todas entenderam, né, dialoguei com todas, todas entenderam que foi um recado dado para todas as mulheres negras, porque assim, a Marielle era uma mulher negra, LGBT, favelada, e aí quis entrar na universidade, ainda quis ser vereadora, estava querendo muita coisa, né? Até porque, se a gente for analisar outros... por que a Marielle, se nem ameaçada ela estava sendo, ela não teve o privilégio nem de ser ameaçada. Eu costumo dizer o privilégio de ser ameaçada, para pelo menos ter o direito de se defender. Porque a Marielle não era só a Marielle que falava sobre aquelas questões, não era só a Marielle que falava sobre milícias e que falava sobre a violência e o genocídio do povo negro e a violência dentro das comunidades, das favelas. Mas ela não pode falar, uma mulher negra não pode falar. Então, o recado foi para que a gente recuasse. Mas a campanha seguiu, assim como a militância em todos os ativismos dos feminismos negros, dos movimentos negros pelo Brasil todo, né? E
na verdade, foi uma coincidência, então o movimento, a campanha acabou tendo uma visibilidade maior, porque as candidatas passaram a usar a hashtag, foi muito legal, teve um retorno muito bacana, né? Foi muito legal fazer parte dessa experiência. E a campanha foi lançada em março e depois teve o lançamento da plataforma. E eu queria poder transmitir o vídeo, posso passar? Da campanha de 1 minutinho, que foi feita no passado, onde as meninas dão um recado, são meninas muito jovens, de diversas áreas, e elas dão um recado e fazem um chamamento para a sociedade, para que apoiem mulheres negras na campanha de 2018. Tá sem som. Tá sem som. Tem que botar o som ali, acho que botar algum cabo ali, né? Eu posso continuar e depois... Sim. Não, isso é rápido, eu acho. Foi? Só aproveitar, então, enquanto estão arrumando ali, anunciar que o desembargador André Gustavo acabou de me noticiar aqui que a biblioteca da Escola da Magistratura, que hoje abrange a do Tribunal de Justiça, né, está adquirindo todas as obras de não ficção relativas ao tema, à questão racial, que estão expostas ali na frente. Então, eu acho isso um ganho extraordinário para a nossa biblioteca, né? E, assim, e a rapidez de decisão do desembargador me anima a pedir um monte de coisa. Só para avisar, por isso que eu estou aqui incessantemente no telefone, eu não estou aqui me distraindo na rede social, não. Eu estou providenciando isso. E alguns que não estão aí fora também. E já a minha secretária-geral falou assim, mas todos? Eu falei, todos. Ele disse todos, eu levei um susto. E assim, nós vamos divulgar para os estudantes, para que venham à nossa biblioteca também. Né? Está bem. Ela preocupada com o aspecto formal, todos. Falei, ver como comprar, mas vamos comprar. Para a biblioteca do tribunal, precisamos. Ela preocupada sempre porque aqui é um órgão público, temos a preocupação de fazer a coisa de forma transparente, seguindo as normas, etc. Falei, bom, ver como vai ser feito, mas vamos comprar, enfim. Tarefa da Escola da Magistratura é disseminar o conhecimento. Uma das formas de disseminar o conhecimento é deixar à disposição do público obras relevantes e que façam parte, enfim, dessa tarefa que é disseminar o conhecimento. E que melhor para disseminar o conhecimento do que o livro, né? E temos os livros à disposição. Obrigada. Inclusive, já pedi aqui à doutora Fernanda para mandar um exemplar para a nossa biblioteca, porque eu fiquei surpreso desse livro não estar sendo comercializado. Deveria ser, né? Na realidade, como foi um livro financiado, né, com esse projeto, ele não pode ser comercializado, ele foi distribuído, uma parte da tiragem. E agora ele está online, né, no endereço que eu disponibilizei. Gratuitamente? Ele é gratuito online? É só baixar. Entendi. Tá, se puder realmente ter uma para a nossa biblioteca aqui do tribunal, seria bom. Tá? Depois eu posso explicar, Fernanda, a você sobre essa lista que eu mandei. Qualquer coisa, tá? Ok. Desculpa. Mulheres negras decidem. E esse é o motivo pelo qual devemos seguir em frente. Somos muitas. Somos mais de 27% da população brasileira. Um número que só cresce, não só porque nascem mais mulheres negras, mas porque a cada ano mais de nós nos reconhecemos. Não iremos recuar por medo, não iremos nos silenciar. Porque estamos conectadas com gerações e gerações de mulheres negras que decidiram que somos sim importantes, mesmo em uma sociedade que insiste em negar a nossa humanidade. O tempo é urgente. Vamos construir um futuro onde as mulheres negras também tomam as decisões sobre as questões que impactam todas as vidas. Nós, mulheres negras, decidimos que a nação só vai ser grande quando a justiça e a vida plena alcançarem todas as partes.
principalmente os grupos que, por causa da pele, corpo, cultura, religião e amor, foram postos às margens. Se você está comprometida, comprometido com isso, em 2018, confie em mulheres negras, construa com mulheres negras, fortaleça mulheres negras. Mulheres Negras Decidem é uma declaração de crença no poder em que as gerações atuais têm em cumprir a promessa democrática. Mulheres Negras Decidem é um convite. Nem acredito! Aleluia! Acabou? Acabou. Mulheres Negras Decidem. A esperança delas é emocionante demais. Então, sobre a questão da democracia, que acho que foi a Raíssa que estava falando, né? Sobre os professores, sobre a branquitude, mesmo a mais crítica, não percebe certas coisas, né? Por exemplo, tem agora não, já é uma teoria que já vem sido elaborada, mas aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, o Dr. Rubens trouxe o livro chamado Pós-Democracia. Rubens Casara, né? Isso. E eu estive no lançamento, a convite dele, para falar sobre o tema. E eu falei para ele, você tem certeza que você quer que eu fale sobre isso? Você tem certeza? Você é muito corajoso. E eu falei que a pós-democracia depende de quem está falando dela aqui no Brasil. Porque a população negra, favelada, periférica, pobre, não chegou a viver ainda a democracia. Então, como que a gente vai estar falando sobre pós-democracia se a gente ainda não viveu a democracia? Eu, que sou uma mulher negra de origem pobre, mas que consegui acessar a universidade e me tornei uma advogada, agora, em 2015, sofri, né, esse ataque ao meu direito, né, de advogar, a minha prerrogativa. Né? Imagine as pessoas negras e pobres que não conseguiram acessar esse espaço. Né? Então, assim, porque quando você é advogado, em tese, a sociedade, né, me disseram um dia que eu ia ser respeitada, porque eu ia ser uma conhecedora da lei. Então, quando fizeram aquilo comigo, eu pensei, estão fazendo comigo, né? Imagina o que não fazem com as outras pessoas negras que não têm uma carteirinha da OAB. Então, a questão da democracia no Brasil é isso. A gente não pode estar falando de pós-democracia se uma parte da sociedade, uma grande parte, no caso a maioria, ainda não conseguiu acessar a democracia. Né? Então, é uma coisa que eu tenho pensado bastante e queria trazer para vocês também essa reflexão. E aí a questão da Marielle, o partido da Marielle Franco, né, na época, agora em 2018, elegeu para a ocupação de cargos na Assembleia 3 mulheres negras, é uma coisa, acho que inédita aqui no Rio de Janeiro, emocionou assim, todo mundo, ficou muito emocionado, né, porque assim, a impressão que eu tive é que se tivessem colocado 5 mulheres negras concorrendo ali com o apoio irrestrito do partido, 5 mulheres negras iam entrar. Entraram 3 mulheres negras e 2 homens brancos, sendo a primeira suplente uma mulher negra que deixou de ser eleita por 246 votos. Ainda a primeira suplente é uma mulher negra. E, para mim, essa foi uma resposta importante de parte da sociedade que está dizendo assim, não compactuamos com essa institucionalização da política, né, da barbárie, né, que tem como alvo mulheres negras e pobres. E aí vamos falar um pouco sobre a cotas de gênero para candidaturas, que é um assunto que tem sido falado agora nos últimos dias por conta das laranjas, do PSL. Né? Acontece que eu vou começar falando do problema e depois eu vou falar das cotas. A questão de laranja não surgiu após as cotas, porque as cotas já começaram nas eleições passadas, não nessa de 2018, na outra para vereança e prefeitura. Antes das cotas já existiam, porque os partidos tinham um mínimo de candidatura para colocar na rua, então
eles colocavam algumas pessoas, mas não eram destinadas verbas, né, do fundo eleitoral, não era dada visibilidade, não era dada tempo de TV, não era dado, tempo de rádio, então eram candidaturas laranjas. Muitas dessas candidaturas, inclusive, nem sabiam que estavam candidatas, né? Porque para a pessoa que é maliciosa, mau caráter, você conseguir pegar uma pessoa inocente e colocar para fazer uma situação, para estar num lugar desse, né? É fácil, como hoje eu tenho conhecimento de que muitas mulheres que estão respondendo a processos por conta desse escândalo das laranjas nem sabiam que eram laranjas que estavam sendo candidatas, né? O artigo 9º da Lei 13.165 de 2015, que implementou as cotas de gênero para candidaturas de mulheres, que são de 30%. O STF julgou no ano passado, né, a ADI 5617, determinando que o mínimo de recurso do fundo eleitoral destinado à campanha de mulheres fosse de 30%, assim como o tempo de TV, porque não adianta você reservar cotas e não dar condições para que essas mulheres possam estar disputando esses cargos, né, porque a campanha eleitoral é cara, né? E da mesma forma entendeu o TSE. E acontece que essas cotas de gênero não têm recorte de raça. Então, a gente viu lá atrás, na questão dos dados, que aumentou bastante, que sim, mulheres na Câmara hoje são 77, mas a diferença entre mulheres negras e mulheres brancas na Câmara ainda é enorme, né? Infinitamente maior o número de mulheres brancas. E, portanto, a Educafro, eu tomei conhecimento que a Educafro apresentou uma consulta ao TSE requerendo que um percentual dessas cotas de gênero fossem destinados a mulheres negras. Importante a gente estar acompanhando essa movimentação da Educafro. Então, apontamento importante para corrigir a democracia sem representação, que a gente tem feito nos encontros da Rede Umuna, é a implementação de boas práticas nos partidos, né? Quando das escolhas das candidaturas aos cargos políticos, que acontecem bem antes do início da corrida eleitoral, porque, na verdade, a gente não tem prévias, né? Não existe essa cultura de termos prévias aqui. Então, quem escolhe, porque assim, seria no mundo ideal, seria a gente escolher quem a gente quer que se candidate. Só que isso acontece dentro dos partidos, a gente não participa disso. Então, seria importante boas práticas dentro dos partidos para que, na hora de escolher as candidaturas e as candidaturas que recebessem mais apoio fossem mulheres negras, né? Isso é muito difícil, né? Mas as cotas, tem muita gente, assim, eu acho que eu não quero entrar muito no mérito do assunto cotas, da natureza jurídica, das ações afirmativas e políticas públicas aqui, porque não tem como, é um tema muito amplo, mas as cotas, como as cotas nas universidades, as cotas de gênero, as cotas para trans, as cotas no serviço público para negros, nas universidades para negros, não foi uma coisa, assim, ações afirmativas não foram inventadas no Brasil, não é coisa de comunista. Então, assim, é importante a gente falar sobre isso. Inclusive, as ações afirmativas é uma invenção do liberalismo igualitário. Então, é importante falar, porque é uma coisa muito louca que tem se feito hoje. Tudo é coisa de comunista. Tudo é marxismo, tudo é comunismo. É importante a gente estar combatendo esses argumentos, né, a todo momento que a gente pode. E, então, fazer essas boas práticas dentro dos partidos, né? Inclusive incentivando para que suas filiadas mulheres negras se candidatem, como a fala da Sueli Carneiro, né? Lá um pouco no início a respeito disso. E a minha crença, e a crença do movimento Mulheres Negras Decidem, é a crença de um novo pacto civilizatório através de mulheres negras na política institucional. Como a Raíssa já pontuou lá no início, a gente aqui não está inventando a roda. A gente aqui não está inventando a roda, né? Nossos passos vêm de longe. Então, assim, nossas mais velhas já vêm falando isso. E agora, com o que aconteceu com a Marielle, o efeito que eles queriam, que seria o nosso recuo, foi completamente contrário. Aí que a gente decidiu avançar.
talvez isso seja, né, a gente está colocando em prática as estratégias dos nossos ancestrais. Então, eu queria terminar repetindo o que eu falei lá no início, né? E minha fala, eu quero encerrar dizendo que a luta antirracista também passa por a gente passa inclusive e principalmente por a gente estar apoiando e cobrando aos partidos, né, a candidatura, o apoio à candidatura de mulheres negras. A gente estar votando em mulheres negras. E aí você vai falar, por que mulheres negras? Porque a gente está na base da pirâmide. Porque a gente conhece todas as opressões. Porque a gente sofre racismo, machismo, classismo. Então, um dia, né, se eu não me engano, é a Jurema Werneck que fala isso. O dia que estiver bom para as mulheres negras, vai estar excelente para todo mundo. Muito obrigada, gente.